Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Hoje o assunto aqui vai ser um assunto que vai juntar tudo isso, né? Porque a gente vai falar com o cara que manda no espaço em Florianópolis, que tem que estar tudo isso lá envolvido. É um espaço que eu adoro, eu estou há 20 anos envolvido com ele. Tenho uma relação muito próxima com esse espaço. Gosto muito, já fiz muita coisa lá e por lá. E sonho com aquilo lá sendo o meu sonho de 20 anos atrás, que ainda não se concretizou, se concretiza em algum momento, porque ele está mudando a cara do norte da ilha de Santa Catarina e a cara de Florianópolis, e muito do nosso famoso ecossistema depende do Sapiens Park. Estou aqui com o presidente do Sapiens Park, o Eduardo. Ele já vai se apresentar para vocês. Uma pessoa que eu conhecia uns 2, 3 anos atrás, tornou-se um amigo, a gente discute muita coisa, eu peço a opinião dele, ele pede a minha opinião, a gente vai construindo coisas juntos. Sapiens Park, vou dizer, marca nova, né, que a gente fez aqui. E, Eduardo, conta para lá, quem é você? Bom, primeiramente, bom dia a todos, que honra estar aqui, professor Salomão. Você falou que eu mando no Sapiens, cara, não mando nem na minha casa. Vou mandar não, no na minha Sapiens, casa eu também não mando. Eu tô lá só para dar uma orquestrada lá na galera, mas a galera trabalha muito bem. Difícil mandar no povo da inovação. Bem complicado mandar na inovação, são muito rebeldes. Mas vamos lá, professor, uma honra estar aqui contigo, obrigado. Citando a marca nova do Sapiens aí, estamos muito contentes com o trabalho que a gente fez aí em conjunto. O professor Salomão, baita artista, conseguiu dar um rebranding pra gente. Não sei se tu gosta desse termo, né? Não gosto, rebranding eu não gosto. Não gosta de rebranding, né? Tá bom. A gente mudou aí a marca do Sapiens, que não é só uma mudança de visual, uma mudança de postura. Isso é mesmo, bem legal, porque a ideia, quando a gente começou a conversar, era isso, né? Era uma mudança de postura, não era mudar só a identidade visual. A identidade visual era uma parte. Isso, né? Identidade visual realmente é uma parte do que a gente quer mostrar para as pessoas, que a gente está realmente mudando para melhor, o Sapiens. É um projeto antigo, como o professor comentou, já de bastante tempo, sempre foi disruptivo e ele continua sendo atual, moderno, mas precisa de alguns ajustes. E a marca mostra isso e o nosso comportamento no dia a dia também. Vamos lá, vou responder a tua pergunta. Falando de Eduardo Vieira, sou atual diretor-presidente do Sapiens Park. Assumi a presidência há pouco mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, na época que eu conheci o professor Salomão, que acompanha a história do Sapiens desde o início. Eu já acompanhava a história do Sapiens antes por ser egresso da UFSC, então desde a minha época de graduação acompanhava um pouco do trabalho pela UFSC que está envolvida com até então o Inpetro. Eu sou engenheiro mecânico de formação. E durante a graduação eu tive a oportunidade de conhecer o então Inpetro, que hoje é o Impeto Hub. O meu mestrado, inclusive, toda a parte de experimental, eu fiz dentro do laboratório do LabMetro, que estava dentro do Inpetro, dentro do Sapiens Park. Foi ali que eu acabei conhecendo um pouco melhor. E hoje, na presidência, claro, consigo aprofundar muito mais meu conhecimento sobre o projeto. Eu sou engenheiro mecânico de formação, egresso da UFSC, com mestrado pela UFSC também, passagem pela Universidade Técnica de Umenau na Alemanha. Sonho de todo engenheiro mecânico, morar na Alemanha, né? Realizei meu sonho e está realizado. Foi suficiente. Acabou, deu. Adoro o Brasil, adoro Santa Catarina, adoro o Exxon de Florianópolis. Deu. Já peguei bastante neve lá, o frio. É divertido na primeira semana. Aprendeu alemão para valer, não? Aprendi. Eu comecei a estudar alemão quando eu soube que eu passei na UFSC. Eu passei para o 2º semestre. Nunca fui assim, antes de entrar na UFSC, pelo menos, eu nunca fui o CDF. Passei ali. Você é manezinho? Você é de onde? Eu nasci em Porto Alegre, tá? Mas eu me considero manezinho. Porque o meu pai e a família toda dele é daqui. A família toda, meus avós, meus tios, todo um manezinho da ilha. E eu cresci aqui. Eu nasci em Porto Alegre, já me justificando. Gosto muito do pessoal lá... O Porto é muito melhor. O Porto é muito melhor. Eu não falo isso. Gosto muito do pessoal lá de Porto Alegre, gosto muito do pessoal do Tecnopuc. Mas só explicando, os meus pais, na época, estavam fazendo mestrado na PUC. E eu nasci nessa época, quando eles estavam fazendo mestrado, mas eles acabaram o mestrado e foram embora. Eu tinha 1 ano de idade quando fui embora. E eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Meus pais passaram um concurso da Universidade Federal lá para professores e fui morar em Natal. Morei lá até os 5 anos de idade. Aprendi a falar em Natal, eu tinha sotaque de potiguar. Tinha sotaque de potiguar, eu podia falar, falava manhinha, painho. O meu irmão, o Peu estirou a língua para mim, falava... E meus pais, preocupados com o meu sotaque, voltaram para Florianópolis. Não, brincadeira, não foi por isso. Não foi por isso. Aí voltei para cá e eu cresci aqui. Estudei em colégio público a vida inteira. Mas eles eram professores da universidade, hein? Não. Aqui, o meu pai, quando ele voltou, ele entrou como professor estadual, da rede estadual. Minha mãe estava se aposentando.
Hoje meu pai é professor do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina. Nada a ver com a área técnica. Fui o primeiro da área... Aliás, segundo da área técnica da minha família. O meu irmão também formado no curso tecnólogo de sistema de energia. Mas fui o primeiro engenheiro da família. Ninguém era engenheiro, não tinha motivação para eu virar engenheiro, no final das contas. Meu pai é professor de português, gramática e literatura, formado em letras. Minha mãe também, formada em letras, professor de português. Meu pai e minha mãe. Os dois são formados, eles se conheceram na faculdade. Os dois são formados em letras, então nada a ver com a minha área. Eu fui o primeiro que resolveu fazer engenharia, muito por conta do meu ensino médio. Eu estava contando, quando eu estudei sempre no ensino público, sempre no colégio público. A vida inteira. Meus pais não tinham condições na época para bancar um colégio particular, sempre estudei em colégio público. Eu estava no Instituto Estadual de Educação, um colégio icônico aqui da cidade, um colégio público, até o ensino médio. No ensino médio, meu pai pediu para eu fazer a prova do IFSC, que também é público, mas é mais voltado para a área técnica. E eu, por acaso, passei lá, fiz a prova, na época, sem pretensão nenhuma, adolescente, nem sabia o que queria da vida. E quando eu passei na prova, eles tinham acabado de voltar com a história do ensino médio integrado. Tinha acabado de voltar com o ensino médio integrado. Tu faz ensino médio e tem que escolher um curso técnico para você fazer junto. E na época eu olhei, olha, primeiro requisito, eu quero fazer matutino, não quero fazer vespertino. Então, já dos 4 opções que tinham, ficaram só 2. Tinha 4 opções, que era saneamento, edificações, eletrotécnica e eletrônica. Aí, edificações era de tarde e eletrônica era de tarde. Então, sobrou eletrotécnica e saneamento. Pensei, saneamento eu sei o que é, lida com esgoto, não quero. Aí eu pensei, eletrotécnica, não sei nem qual é a diferença de eletrotécnica e eletrônica, mas vou para eletrotécnica. Eletrônica para subir poste. Por aí. para trocar fio, essas coisas. E gostei, adorei. Fiz ensino médio lá, aí comecei a ter mais contato com a área técnica. Ninguém da minha família era da área técnica, foi ele meu primeiro contato. E comecei a gostar do negócio de tecnologia, lá tinha uns laboratórios, ouvindo os projetos, achei super legal. Me formei em eletrotécnica, trabalhei de eletricista ali por um tempo. E saindo do curso de eletrotécnica, quando me formei, eu já pensava, vou fazer o vestibular para a UFSC, né? Passar na UFSC. Natural era fazer engenharia elétrica. Na hora de escrever no vestibular, eu olhei a ementa dos cursos. E falei, esse de engenharia tem uns cursos, tem umas disciplinas com nome muito legal. Visão espacial, não sei o quê. E aí vou fazer isso aqui, parece bem mais legal pelo nome das disciplinas. Aí, na hora de me inscrevi em mecânica ao invés de elétrica. Foi engenharia mecânica. E aí eu passei. Aí descobri que os nomes das disciplinas sempre são fantasiosos. Assim, os nomes são muito legais. Só marketing, né? Visão espacial, no final das contas, é desenho técnico. Tá? Para quem vai fazer, eu já fico sabendo. Mas é legal. Adorei o curso. E aí, quando eu passei para o segundo semestre. Vim de escola pública, realmente foi suado para passar no vestibular. Lá para mim, na época, passei com cotas. E foi suado. Se não tivesse cotas, eu não tinha passado. O nosso ensino realmente era defasado. E naquela época, né, o curso de engenharia mecânica era disputado, não como é hoje, que hoje tem 3 para 1, né? Era uma briga de facão para entrar. Até mesmo nas cotas, ali tinha a relação candidato-vaga com cotas, se não me engano, era 15 para 1, com cotas. E eu ia fazer um gancho aqui. Tá. Porque o ensino do IFSC é muito bom. Só que ele não é focado para vestibular. Sim. Tu vai lá para aprender as matérias, tu não decora musiquinha de seno e cosseno. E os colégios particulares, como a energia e tudo mais, eles são focados em passar na prova do vestibular. Então, por isso eu tive dificuldade lá na hora. Passei de primeira no vestibular, mas com cota. Se não tivesse, eu não passava. Realmente, o colégio que eu fiz não era focado em vestibular, e tem outros colégios que são. Mas beleza. Entrei lá na UFSC, engenharia mecânica, passei para o segundo semestre. Aí faz o gancho com o que tu perguntou, o alemão. Quando eu passei para o segundo semestre, eu já pensei, vou matricular alemão, passei em engenharia mecânica, eu quero morar na Alemanha. Quero me formar em engenheiro mecânico, quero ter experiência de morar na Alemanha. E comecei a fazer alemão. E aí surgiu o edital de bolsa. Quando eu estava na 3ª, 4ª fase de engenharia mecânica, surgiu o edital de bolsa para estudar na Alemanha. Ciência Sem Fronteiras, né? Ciência Sem Fronteiras. E eu, oportunidade da minha vida, né? Vou ganhar bolsa para morar na Alemanha, não ia ter dinheiro para nada, eles iam pagar passagem e tudo mais. Cara, oportunidade da minha vida, eu vou fazer. Já estava fazendo curso de alemão já há uns 2 anos. E eu tinha o nível básico já do alemão. É complexo, 2 anos cheguei no nível básico. E tinha que ter o nível intermediário para ir. E só que a comprovação do nível intermediário é através de uma prova que tu faz, do ONDAF. E eu fui lá para Blumenau, cidade de Blumenau, que era onde tinha a prova, fazer. Estudei pra caramba em casa, pensei, cara, eu tenho o básico, o meu diploma do curso que eu faço, do cursinho é o básico, mas eu vou estudar, que eu quero sair de lá com o intermediário. E eu consegui. Fiz o ONDAF e saiu o B1, intermediário. Fui para a Alemanha com o B1. E eu consegui adicionalmente, conversando com a universidade, para eu chegar 2 meses antes de começarem as aulas da faculdade, para fazer curso de alemão lá na própria universidade, o curso de férias. Uhum. E aí eu cheguei 2 anos antes de começarem as aulas e fiquei 2 meses fazendo curso de alemão integral,
de manhã e de tarde, todos os dias, curso de alemão. Aí, quando começou as aulas da universidade, aí eu já estava no nível C1, que é o avançado. Aí, peguei disciplinas tudo em alemão e tudo mais. E aí, consegui, até quando eu saí lá da Alemanha, estava no nível C2. O meu alemão era muito melhor que o meu inglês, quando eu saí de lá, para ter uma ideia. Mas isso já foi por água abaixo, porque voltei para o Brasil, quase não treino. Alemão então, não tem, né? o inglês... Se morasse em Blumenau, talvez. Né? Talvez se morasse em Blumenau, Pomerode. Você morou em Joinville? Morei em Joinville. Mas em Florianópolis, a gente acaba perdendo a prática do alemão. E aí, beleza, deu tudo certo. Depois fiz mestrado, voltei, terminei a graduação aqui no Brasil. Fiz o mestrado. Tive muito envolvimento com a área de pesquisa. Você não quis passear na Alemanha? Não. A graduação foi suficiente? A graduação foi suficiente para eu conhecer a Alemanha. Gosto muito da Alemanha, passear lá, é muito bonito, é lindo. Mas para morar é muito diferente culturalmente. Tem colega meu que adora, mas eu gosto muito desse clima daqui de praia, as pessoas no Brasil. Você morou no sul da Alemanha, né? Morei no leste da Alemanha. Leste. Alemanha Oriental. Próximo da fronteira com a República Tcheca. É uma universidade bem boa, bem conceituada. Inclusive, essa universidade que eu fiz, a Universidade Técnica de Blumenau, ela já teve convênio com a UFSC no passado, com a Engenharia Mecânica, em que eles levaram uma turma inteira de engenheiros mecânicos para lá e uma turma inteira de engenheiros mecânicos de Blumenau veio estudar na UFSC. Lá atrás, eu fiquei sabendo isso depois. Então, tinha um convênio muito forte entre essa universidade e a UFSC lá no passado, né? E gostei muito, mas eu prefiro aqui o Brasil. Gosto mais do clima das pessoas. O pessoal fala, tu mora em Florianópolis, deve ir para a praia sempre. Eu adoro praia. Não, passo o ano inteiro sem ir pra praia. Mas só de saber que ela tá ali, pra mim, já é bom, faz bem, assim, pro espírito. Eu acho que faz uns 5 anos que eu não vou na praia. Sério? Caramba, eu gosto muito. No verão eu fui. No verão eu dei uma aproveitada e consegui. Ainda estamos no verão, né? Mas ali no recesso de final de ano eu consegui. Gosto muito, mas também não consigo ir sempre, né? Uma curiosidade, o Sapiens fica bem perto da praia. Aqui nós estamos dentro da praia. Aqui a TXM também estão dentro, estão mais perto ainda do que o Sapiens, né? Praia do sul da ilha aqui e a gente lá no norte da ilha. Quando eu entrei no Sapiens, eu comprei uma cadeira de praia e botei no porta-mala do carro. Pensando, todo dia lá? Eu pensei assim, pelo menos um dia na semana, eu vou sair do Sapiens ainda... Época do verão, o sol vai até às 8 horas. Vou sair final de tarde, vou sentar na cadeira de praia e aproveitar um fim de tarde. Até hoje, a cadeira só passeou. Quando eu me mudei de Floripa para Balneário Camboriú, eu aluguei um apartamento na Quadra do Mar e disse assim, eu vou caminhar na praia todos os dias. Eu fui 2 vezes. Morei 6 anos em Balneário Camboriú. É ilusão nossa achar que vai passear todo dia. Não... Você mora em Camboriú, que legal. Eu disse, quer trocar? A gente acaba não aproveitando a cidade. O turista aproveita mais a cidade do que a gente. Conhece mais lugar do que a gente. Mas... Aí depois disso, eu trabalhei na VEG, fui morar em Jaraguá do Sul. Acabei voltando para Florianópolis. E antes de estar no Sapiens, eu estava no Instituto Senai de Inovação. E... Sistema de manufatura. Lá com Gonzaga. Lá com Gonzaga, lá em Joinville. Desde a época do mestrado, eu já trabalhava em projetos voltados para a indústria. Né? Trabalhei muito na área de óleo e gás, muito desenvolvendo projetos para a Petrobras, principalmente, projetos ANP, parte subaquática. E no Instituto de Inovação tem uma linha muito forte de robótica subaquática para a indústria de óleo e gás. Então, eu fiquei lá bastante tempo no Instituto de Inovação, trabalhando basicamente focado nessa área. Apesar deles terem projetos em diferentes ramos da indústria, eu, como pesquisador, lá ficava muito focado na área de óleo e gás, projetos com a Shell, com a Oceaneering, com a própria Petrobras. E foi uma época bem interessante, assim, trabalhar com inovação para a indústria é muito legal. É muito legal. Quando eu fui lá a primeira vez, que estive lá com uma reunião com o Alceri e com o Gonzaga, eles me mostraram um robô de pintar a plataforma, muito legal, aquele com imã, né, que parecia um robôzinho. Sim. Robô de pintura. Foi o primeiro grande projeto para a indústria de óleo e gás ali do Instituto Senai de Inovação. Esse projeto foi desenvolvido pelo Walter Kapp, engenheiro egresso da UFSC. Já conheceu o Walter Kapp? Teve a oportunidade? Sim. Cara, foi assim uma experiência de vida trabalhar na equipe dele. A gente era pesquisador junto lá. O Walter Kapp era um pesquisador sênior, com mais de 30 anos de carreira na indústria. Ele tem uma história bem curiosa, assim, mas ele é egresso da UFSC. É um cara assim... Talvez seja o engenheiro mais genial que eu já conheci até hoje, deve ser o Walter Kapp. Ele foi orientado do professor Albertazzi. Pode perguntar para o professor Albertazzi, quem foi o teu aluno mais genial? Lembra até hoje? Ele não vai falar, é o Eduardo, tá? Ele vai falar, é o Walter Kapp, com certeza. Com certeza. É o cara, assim, é uma experiência única de vida. O cara é uma enciclopédia ambulante. Ele, apesar de ser engenheiro mecânico, domina todas as áreas de engenharia, automação, elétrica, materiais... Qualquer área, é um cara assim multidisciplinar,
ele desenvolvia umas coisas incríveis, impossíveis de serem feitas, o cara desenvolvia, completamente disruptivo. Era difícil trabalhar com ele, porque geralmente ele pensava muito além, mas, cara, era muito legal. E o projeto robô de pintura foi desenvolvido por ele. Era um mecanismo, assim, incrível, assim, que ele fez. Era muito legal, Era bem bacana, foi uma baita experiência. E esse projeto robô de pintura, eles estão rodando até hoje lá. Eles conseguiram aumentar muito a produtividade da pintura de costados de plataformas com esse robô, porque era feito manualmente. Só para explicar mais ou menos o propósito bem rapidinho, o que acontece? O costado do navio ele vai sofrendo deteriorização. Quando a plataforma ela é descomissionada, eles vão desmontar a plataforma de petróleo, a gente tem algumas que estão sendo descomissionadas ao longo do tempo, pela Petrobras principalmente. Quando você vai e só fica lá um paninho saindo, né? A plataforma fica só o cano saindo petróleo, não é? Isso. É basicamente isso. E na hora que eles vão descomissionar, eles têm que desmontar, só que ela está oxidada em várias partes. No costado dela, tu vai ver, tem todo oxidado. Tu não pode trazer ela para a costa, porque quando descomissiona, tu desmonta e traz ela para a costa, tu não pode trazer assim. Tu tem que reformar, isso é acompanhado pela Marinha, tem os órgãos de controle que olham. Tu tem que reformar o casco para não sair contaminando a água. E aí tu tem que lixar e pintar todo o costado do navio. A nossa plataforma de petróleo são os RSVs, que são aquelas plataformas que é basicamente um navio, tá? Não é aquela que é com estaca. Ela é maior porque é muito profundo em nossas águas, então é basicamente um navio. Então o costado do navio tu tem que lixar e pintar ele todo. E era feito manualmente, com um cara lá, ficava pendurado lá, com uma espátulazinha, ia lixando... Anos. Cara, levava muito tempo para fazer 1 metro quadrado de lixar e pintar. O robô veio para automatizar isso, né? É um robô que ele anda no costado do navio, ele primeiro lixa, ele joga uma granalha, né? Que colide contra a plataforma e solta toda aquela carepa, todo aquele negócio oxidado e suga embaixo, ele joga... Que não pode jogar na água, né? Não. Ele joga a granalha e suga embaixo. Cai a granalha e a ferrugem ele vai sugando e depois ele vem pintando tudo. Cara, isso trouxe assim um ganho de eficiência para o processo enorme, porque era mão de obra... Tu imagina, o cara pendurado no sol, ele não pode ficar muito tempo ali, porque o ambiente é muito agressivo. Era demandava muita gente, mão de obra cara, e aí trouxeram isso daí, e agora os caras que faziam pintura viraram operador de robô. Então foi bem legal. E roda até hoje, esse aí foi um projeto de sucesso aí com a Petrobras. Legal. E você estava lá em Joinville, e daí disse assim, pô, tô aqui e recebi um telefonema. Quer tocar o Sapiens, é isso? É mais ou menos por aí. O Fábio, o presidente da FAPESC, ele é o presidente do Conselho do Sapiens. E ele também foi nomeado pelo governador, assim como eu. Só que ele começou antes. Logo que o governador Jorginho Mello assumiu, o Fábio foi nomeado para presidente da FAPESC e assumiu também a presidência do Sapiens. E nessa troca de gestão da diretoria do Sapiens, o Fábio estava procurando alguém... Eu acho que parecido com ele, talvez, né? Ele também é engenheiro mecânico de formação, ele tem uma visão bastante técnica, objetiva. Morou na Alemanha? Ele morou na Suíça. A Suíça? Pensei que ele tinha na Alemanha. Ele fala alemão bem melhor que eu, porque até hoje ele tem empresa. O Fábio ele tem empresa, e a empresa dele faz importação de máquinas de fabricação da Suíça. Então, até hoje ele fala, porque todos os fornecedores dele são alemães, então até hoje ele fala. E ele morou bem mais tempo que eu, né? Ele deve ter morado uns 7 anos na Suíça. E eu conheci ele por acaso. No final de semana... churrasco na casa de um amigo em comum. E a gente conversando, a gente deu super bem e tal. Conversando sobre várias coisas, sobre trabalho, né? Engenheiros de contas só fico falando sobre formação e trabalho. E tu faz isso, tal, projeto lá, projeto aqui. Tu era gestor lá dos projetos lá e tudo mais, que legal. E ele começou a perguntar muita coisa, assim, técnica, assim, pra mim. Eu pensei, você tá parecendo uma entrevista de emprego. E eu tinha acabado de conhecer ele, achei estranho, né? Mas tudo bem. Perguntou várias coisas e tal. Legal, formar em engenharia, Tinha acabado de conhecer mesmo. Tinha acabado de conhecer, primeiro dia. E conversa vai, conversa vem, ele começou a perguntar muita coisa, assim, parece profissional, assim, e eu... entrevista, né? Mas tudo bem? Ficou por aquilo ali. Legal, tu fala inglês? Falo. Moro na Alemanha, legal, tu sabe falar alemão também? Legal. Legal que tu fala alemão. Fez engenharia mecânica, tem pós-graduação? Tem, tal. Tem experiência com gestão de projetos? Tem, gestão de empresa, tal, beleza. Tudo mais, já teve empresa, legal. E aí foi conversando, beleza. Aí, um dia depois, meu telefone toca. O Fábio, meu amigo em comum, passou meu telefone para ele. Ele, cara, eu queria conversar contigo sobre um assunto. Tens um tempo? Tu vai estar em Floripa? Eu falei, cara, vou estar em Floripa no final de semana. Tô morando em Joinville. Mas meus pais moram em Floripa e eu geralmente vou para aí final de semana. Aí ele me chamou. E aí ele falou para mim, cara, me explicou a questão, sabe qual é o Sapiens? Conheço. Daí ele me explicou um pouco o que ele estava precisando e me fez o convite para assumir o Sapiens. Falou, vou passar pelo crivo do governador,
mas eu estou com essa incumbência de encontrar o presidente do Sapiens. E tu aceitaria esse desafio? Me explicou todas as nuances, o que tinha para resolver, o que tinha de demanda, as empresas que estavam vindo, tinha algumas empresas estrangeiras, inclusive alemãs, então para ele o alemão foi importante quando ele me procurou. E me explicou tudo mais, eu falei, cara, tô lá em Joinville e tudo mais, e coincidiu que uma questão familiar, que a minha mãe ela adquiriu uma doença autoimune, e eu queria me aproximar mais da família. Em Joinville estava perto, mas vinha no final de semana. Eu queria estar um pouco mais próximo e tal. Tem a ver também com o Fábio, que também quis se aproximar da família, né? Uhum. Voltou para a Floripa porque quis se aproximar. É a mesma coisa. O Fábio também acabou se aproximando, voltou por questão de familiares. Mas a minha mãe, ela adquiriu o Guillain-Barré, ali pouco ali no finalzinho da pandemia. E foi para cadeira de rodas e tudo mais. E aí meu pai estava cuidando dela aqui em Floripa. E eu, cara, eu quero dar um suporte, estar mais próximo, assim, né? Minha mãe, ela já é idosa, eu quero estar mais próximo, né? Até por isso eu não quis ir morar fora nesse momento também, né? Uhum. Minha mãe já está com 80 anos, eu não queria ficar muito tempo longe dela. E aí, conseguiu com esse negócio da doença, eu, cara, talvez morar em Floripa faria sentido agora, e vou ver algumas questões aqui de trabalho e tal. Estava finalizando o projeto principal, que eu estava lá, gerindo lá no Instituto Nacional de Inovação, ele estava finalizando o projeto com a Petrobras. E aí eu conversei lá com o meu gestor e falei, cara, vou finalizar esse projeto, e aí eu vou para Floripa. E aí aceitei o convite e vim assumir aqui o Sapiens Park. Foi basicamente assim. E assim, eu sei que valores é uma coisa que a gente não pode falar, mas salário menor, né? Salário menor. Salário menor. Governo sempre paga menos. O governo paga menos que iniciativa privada. Então foi um desafio mesmo, né? É um desafio, mas vale a pena, vale a pena. A gente se submete. Cara, é que assim, ó, e tem mais uma questão, né? Eu estava dividido entre área técnica, pesquisa, aquele pesquisador de bancada, e de gestor. Estava começando a pegar como líder dos projetos, gerindo equipe e tudo mais. Eu estava tomando muito gosto por aquilo que eu estava fazendo e estava dividindo entre as duas partes. E eu pensei, cara, vou pegar o desafio, vou tocar completamente gestão, vou sair da área técnica por esse tempo, vou assumir o Sapiens, vou me aprofundar em gestão, uma coisa que eu já estava querendo. Não fez MBA, essas coisas? Não cheguei a fazer MBA, nada disso. Então, eu estava já querendo me aprofundar na área de gestão de pessoas, gestão de empresas. Eu vi como uma oportunidade assim, para eu me aprofundar, né? Nada como experiência realmente vivida para tu poder se aprofundar em conhecimento. Então, eu aceitei o desafio aí e me apaixonei. Me apaixonei pelo Sapiens, me apaixonei pelo ecossistema de inovação, pelas pessoas que fazem parte do ecossistema de inovação de Florianópolis. Ainda tenho muito contato com o ecossistema de Joinville também, o pessoal lá do Ágora, do Perini e dos próprios institutos de inovação. Mas me apaixonei aqui pelo Sapiens, me apaixonei pelo trabalho de gerir essa empresa, as pessoas que estão ali. Sou apaixonado pelo meu time, pessoas incríveis, e tenho tido o prazer de receber um feedback positivo da sociedade, dos empresários que estão no Sapiens, da sociedade que vive o Sapiens, sociedade do entorno. A gente tem essa conexão muito forte, e de todo o ecossistema. Eu tenho tido feedback positivo, e claro, do meu chefe, do governador Jorginho Mello, que também ele me dá um feedback positivo quando tá na frente dos outros e tudo mais. Aí quando tá quatro paredes, ele vai lá e me puxa a orelha, e aí vai lá e massacra e tudo mais. Mas tem sido super positivo, assim, nesse sentido. Ele tem dado um apoio muito forte pro Sapiens Park, para o ecossistema de inovação como um todo, né? Tem a FAPESC, que tem tido muito mais recurso nos últimos tempos para fomentar os projetos de pesquisa. Foi criada a SCTI, o Edgar está lá fazendo um belo trabalho. Antes era o Marcelo Fetti, agora é o Edgar. E o Sapiens Park ele fez um investimento muito alto nos últimos tempos para a gente construir mais infraestrutura. Ele nunca me negou nada até hoje. Então, eu não tenho do que reclamar. Assim. Tudo que eu solicitei para ele, olha, eu vou precisar de recursos para isso e aquilo, para trazer tal empresa para cá, para construir infraestrutura, para sanar esse problema. Então, eu vejo que ele deu muita atenção para o Sapiens Park, que eu sinto que em outras gestões, não todas as gestões passadas de governo, mas em outras gestões ficou mais esquecido o que era o Sapiens Park. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu senti assim, foi muita gente não sabe o que é o Sapiens Park. Do governo não sabe o que é o Sapiens Park. Calma, está muito mal divulgado, falado. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, que até hoje é um trabalho difícil, tem que divulgar. O Sapiens é complexo, não é como a Celesc e a Kazan, que é fácil de explicar, a companhia de saneamento e a companhia de eletricidade. O Sapiens precisa de mais tempo para explicar o que é, mas estou conseguindo fazer isso para a própria sociedade, ali no entorno, que também muitas vezes não sabe o que é o Sapiens, e também para o governo, que é o acionista majoritário do Sapiens. Porque o Sapiens também não é um... Celesc, Kazan, claro que tem todos os investimentos e tudo isso, mas ele tem lucro lá na ponta imediato, né? O Sapiens não tem um lucro imediato, não tem lucro, né? Tem resultado, mas não lucro. Eu costumo dizer que o Sapiens ele é um monstro de duas cabeças. Ele tem duas cabeças. Tem uma cabeça enorme, que é a política pública
para ciência, tecnologia e inovação. Tem essa cabeça enorme que esse é o propósito do Sapiens. Mas como o Sapiens ele tem 4,3 milhões de metros quadrados, greenfield, para se construir, ele tem uma cabeça que é real estate, que é setor imobiliário, e que não pode ser negligenciada. Se alguém... Mas por muito tempo foi, né? Por muito tempo foi. Fizeram um belo de um trabalho na parte de promoção de ciência, tecnologia e inovação, naquela cabeça número 1 que eu falei, só que foi negligenciado a cabeça número 2, que é a parte real estate. Para você construir infraestrutura, para você atrair empresas, você vai precisar ter internet de alta conectividade, energia elétrica estável, vai precisar ter salas, estou falando de tijolo mesmo, construção. Senão não tem empresa. Isso também faz parte da inovação. Você não consegue trazer empresa, não, mas é porque a nossa rede network é uma rede virtual. Não, precisa ter o espaço, aquilo lá tem que ser uma cidade para ser vivida. E precisa de investimento. Uma coisa que eu falo lá do meu tempo, lá de 20 anos atrás, quando eu comecei, há uma visão assim, primeiro nós vamos ter empresas catarinenses, queremos ter só empresas catarinenses aqui dentro. E só empresas de grande porte. Então, a pessoa vai comprar um terreno, tem que construir pelo menos 3 mil metros quadrados. Primeiro que as empresas não são só empresas catarinenses que trabalham com tecnologia, e as empresas catarinenses que trabalham com isso têm os seus espaços nas outras cidades. Florianópolis logisticamente não é bom. Logisticamente tem uma ponte que trava tudo e pode ser problemático. Regras ambientais pesadas também, para se colocar uma indústria e tal. E daí não temos grandes empresas, temos empresas de médio porte e tal. E daí não tem... tem que construir 3 mil metros. Eu não preciso de 3 mil metros quadrados. Será que não dá para construir menor ou para dividir com outros e fazer isso? Então, tinha alguns pensamentos que eram, vou dizer assim, o Sapiens talvez tenha sido um pouco megalomaníaco no começo, achando que ia ser a última bolacha do pacote. E daí veio essa questão da inovação, na minha percepção, né? Falei para o Zé muitas vezes isso. Muitos lugares começaram a criar seus parques de inovação. E por que eu vou vir para Florianópolis? Florianópolis tem toda essa história do ecossistema que vive inovação, não sei o quê, mas a gente teve um podcast que passou semana passada aqui de um menino que fez incubação com a gente, que hoje está em São Paulo. Ele disse assim, perguntou se voltava para Santa Catarina. Eu disse, não, porque lá eu vivo o mundo, as pessoas estão na minha volta, não estão longe e tal. Então, tem que entender também isso, né? O ecossistema tem que se entender. E, às vezes, eu acho que a gente é um pouco... E me coloco como também, fazendo parte, você também faz parte. Um pouco arrogante e prepotente, né? Não é. Tu tem razão. A gente tem os nossos atrativos, como tu falou, que é a capital mais segura do Brasil. Ela é linda por natureza, tem muitos atrativos naturais, as praias são lindas, o clima é bom... Tem tudo isso, é um atrativo, mas ele não é o suficiente para um empresário que quer trabalhar em tecnologia. Não é o suficiente. Precisa de outras coisas. Investidor, está conectado com grandes empresas, tem um monte de coisa que a gente precisa. Gente, pessoas, mão de obras, talentos. Então, não é só a qualidade de vida, que é um fator importante, mas não é só isso que importa. E a gente se vende muito assim. E tu tem razão, a gente não tem as grandes brands internacionais aqui. Não tem uma Google, a gente não tem uma NVIDIA... A gente não tem alguma outra empresa, uma Siemens. Por exemplo, o Tecnopuc fez isso, né? Levou para o HP, levou não sei o que. Xerox, a gente não tem essas empresas assim. A gente tem, aqui em Santa Catarina, é curioso, a gente cria nossas próprias grandes empresas, big techs e tudo mais, né? A gente não tem uma Google, a gente criou a nossa Softplan. A gente não tem uma Siemens, a gente tem a WEG. Né? A gente não tem a Huawei, a gente tem a Intelbras. A gente cria as nossas aqui. Tem um lado positivo, que instiga o pessoal a ser empreendedor, que talvez aquele cara que ia trabalhar na Google, como não tem a Google, ele criou a Softplan. Talvez se existisse a Google aqui, ele não ia ter criado. Ok, tem esse lado que se enxerga o lado meio cheio do copo. Mas tem um lado meio vazio, porque essas empresas atraem o olhar do investidor. Elas que são o grande canal por onde passa recurso para fomentar aquele pequeno que está começando, que está ali do lado. As startups precisam estar próximo de uma âncora, alavanca, né? Você está próximo dessa empresa. Tem um lado meio cheio e meio vazio do copo, né? Eu também enxergo, como você, que a visão que tinha do Sapiens lá atrás não se aplica hoje. Não se aplica hoje. Ainda mais depois de pandemia, que o pessoal foi para regime de home office. Várias empresas não têm mais colaborador para estar lá, ter 3 mil metros quadrados de espaço necessário. Ainda mais as empresas que trabalham com soft tech. Essas mesmo, grande parte foi para o regime de home office. E as que trabalham presenciais são as deep techs lá, que vão trabalhar com bancada, com maquinário, com experimento, desenvolvimento, bancada. Daí isso vem a aproximação com a universidade. Eu sei que o Sapiens tem uma aproximação com a UFSC, né? Sim. Eu acho que muito pouco com a UDESC, podia ser maior, né? Sim. Com a UDESC. Agora vem a Univale com uma certa força lá. Como é que está isso, essa aproximação dos Sapiens com as universidades?
Porque eu sou da universidade, né? Estou só há 30 e poucos anos lá, então tem essa... A universidade às vezes não entendia o que era o Sapiens Park. Ali onde tá o Ritter hoje, eu lembro que eu era chefe de departamento, eu consegui... Estava já envolvido com o Sapiens, para aquele terreno seu design. A gente construiu um prédio para o design, tudo lá, e os professores não quiseram. Os alunos não quiseram. Nós não vamos ter lá. Eu acho que seria muito legal se o design tivesse lá. Mas nós não conseguimos, porque talvez o Sapiens não tenha se desenvolvido, ou a mentalidade seja muito pequena, porque o Sapiens ficou muito longe fisicamente, que não é longe, mas tudo que passa do pedágio é longe hoje, né? Tudo que passa do pedágio é longe, e conceitualmente, né? Eu fiz uma pesquisa, não sei se eu te contei isso, que eu fiz uma pesquisa uma vez com os alunos da UFSC, perguntando o que era o Sapiens Park, e teve 60% respondeu que era onde tinha o planeta Atlântida. Incrível, não estão errados. Pior é que não estão errados. Não estava errado, não tá. Mas não viam o Sapiens Park como outra coisa, né? Sim. Não, a gente tem uma parceria muito forte com a UFSC, em termos de cooperação, firmado, né? Então, juridicamente, a gente tem um laço muito forte, e no mundo real também. E o diretor-presidente é da UFSC, aluno da UFSC. Diretor-presidente do Sapiens? Sim, eu sou da UFSC. Eu sou UFSC. Tem mais esse ponto. Mas o termo de cooperação já era muito antes de eu entrar ali, já tinha, né? Então, a gente tem 2 grandes empreendimentos hoje lá da UFSC, que é a fotovoltaica e o Impeto Hub. O Impeto Hub como centro de inovação, então abriga várias tipologias para apoiar empreendedorismo e assim por diante, conectado com as demandas da universidade, que a gente está falando de Deep Tech, está falando de pesquisa. E a fotovoltaica é um centro de pesquisa, basicamente. É um laboratório da UFSC que é bastante grande, dá para caracterizar como um centro de pesquisa mesmo na área de energias renováveis. Hoje, são esses 2 grandes empreendimentos que a gente tem da UFSC no Sapiens. Mas a ideia inicial sempre foi que a UFSC tivesse realmente campus no Sapiens, tivesse um conjunto de laboratórios, de professores e alunos ali no Sapiens, trazer uma parte de cursos para ali. Não aconteceu. Por diversos motivos, como você falou, talvez mentalidade, talvez pensar que é longe, né? Dá o quê? Uns 20 quilômetros da UFSC, mais ou menos. É muito longe, 20 quilômetros, ou... Não aconteceu, simplesmente não aconteceu. Quando você fala da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, né? Que tem o Centro Politécnico, não sei se você conhece lá com essas coisas de Curitiba, o Centro Politécnico que é longe, né? Porque é lá depois da BR e tal. E ele tem o campus de agronomia, sei lá, 30 quilômetros de distância, é na cidade ainda, mas... E daí eu tive a felicidade de ter uma esposa maravilhosa, mas o azar dela fazer geografia, que ela tinha aula lá no Politécnico, e depois ela tinha aula lá no Centro de Agrárias. E eu tinha, como noivo, namorado, na época, bonzinho, pegava ela lá no Politécnico, levava ela até no Centro de Agrárias para ter aula. Então, já era costume isso, né? E a UFSC, eu acho que ficou muito concentrada. Tudo acontece ali, né? Daí ninguém queria sair dali. Pois é, eu fui visitar o Bioparque, que fica em Toledo, o Parque Tecnológico lá de Toledo, e a UTFPR tem um campus dentro do Bioparque. Lá em Guarapuava também, o UTFPR. E assim, o Bioparque, ele é isolado da cidade. Além de Toledo ser uma cidade do interior, o Bioparque ainda está afastado da cidade de Toledo, do centro da cidade de Toledo. Isso lá para eles não é problema, tá rolando sala de aula e curso de graduação e tudo mais lá. Acho que é mais uma questão de mentalidade daqui de descentralizar aquele campus que está ali na Trindade. Mas isso aí é uma visão lá dos professores e quem está à frente da UFSC de entender isso. Mas até hoje não aconteceu. E essa hélice do nosso Extra Inovação, que é a universidade, ela precisa estar no Parque Tecnológico. Um parque tecnológico não vai ter sucesso e não vai ser um parque tecnológico se não tiver a presença forte da universidade. Quebra uma das hélices. Não funciona, precisa ter. E nesse sentido veio a Univale. Nesse sentido veio a Univale, a gente assinou também um termo de cooperação com eles. Hoje a Univale é a maior universidade comunitária do sistema CAF. Uma das maiores do Brasil, né? É uma das maiores do Brasil. Então, eles estão muito fortes na área de tecnologias, engenharias deles estão assim, muito pujantes, né, em número de alunos, em qualificação, número de projetos de pesquisa e inovação junto com a indústria. E aí, medicina agora teve nota mais alta que a da UFSC, né? Teve. A medicina da Univale teve nota mais alta que a da UFSC. Tirou 5, se não me engano, tirou a nota máxima, acho. Ou foi 4 ou foi 5. Mas eu sei que na média a nota era maior do que a da UFSC. Não sei se foi 4 ou 5, mas é maior que a da UFSC. Eles estão super conceituados. E a UFSC é a nossa referência, né? Sim. A UFSC é a nossa referência. E realmente, estão muito conceituados. E aí a gente firmou um acordo de cooperação com eles para construir um campus realmente no Sapiens. A nossa ideia com a Univale é construir um campus e já está em andamento o projeto para isso. Deve começar as obras aí até o final desse ano, para ter realmente sala de aula com graduação, com pós-graduação e rolando cursos nas áreas que são de interesse das empresas do nosso ecossistema de inovação. Então, antes de começar o projeto, a primeira coisa
foi juntar o nosso ecossistema de inovação, juntar os empresários. Veio a Betina, o Marafon, a Fernanda, que é CEO da JBS, do Laboratório de Pesquisa. Trouxemos todo mundo e os professores da Univale, que estão responsáveis pelo projeto, e vamos bater um papo e entender qual que é a demanda que vocês têm de talentos. É nessa área, é nessa área. Pô, seria um curso, só que um curso de engenharia mais voltado para essa área. Um curso de biotecnologia voltado dessa forma. E vocês topariam ser mentores, professores na universidade? Pô, seria legal. Eu trabalho aqui dentro, vou ter um campus no Sapiens. Então, teve essa conversa inicial para a gente se alinhar, sabe? Para para ter sucesso no projeto, de fato. E a gente firmou isso. Visto que o campus leva um tempo para construir um campus, a gente já vai inaugurar a fase 1 da Univale agora em março no Casarão, onde era a nossa sede. Hoje vai ser a partir de agora vai ser o Casarão Univale. Ali começam. Ali é uma infraestrutura pequena, são cerca de 600 metros quadrados, mas ali já vai ter sala de aula, que eles vão transferir aos poucos os cursos que eles têm ali na SC401, vão passar a acontecer no Sapiens, e vai ter 2 laboratórios de pesquisa que vão estar funcionando ali dentro do Casarão Univale. E aí já começa agora em março. Né? A gente ia fazer o lançamento essa semana, acabou não acontecendo por uma fatalidade. Tem que lembrar aí do professor Fábio, né? Importante para o Fábio Zabotti, aí, que foi uma referência para nós. Mudou o ecossistema. Ele mudou o ecossistema de Santa Catarina. Com a entrada dele na FAPESC, é um cara que eu respeito muito. Demais. É uma pessoa de muito bom trato, uma pessoa a qual o Sapiens deve muito. Ele é um dos grandes responsáveis por o Sapiens ser o que é. Ele foi presidente do conselho nosso ali, o Fábio Zabotti, e ele foi um dos grandes responsáveis por fazer essa conexão entre Sapiens e Univale. Até semana passada, a gente estava ali trocando mensagem, alinhando as questões do lançamento da Pedra Fundamental, que ia acontecer na quarta-feira de semana, ontem de manhã, ia acontecer e acabou sendo cancelado. O Fábio Zabotti, ele faleceu, teve uma fatalidade, faleceu essa semana, então queria dedicar ele aqui em memória dele, lembrar, falando aqui da Univale, que ele é um dos grandes responsáveis por isso. A gente vai lembrar sempre dele aí, porque era uma pessoa incrível e que nos ajudou muito em tudo isso, a construir isso. Agora fica aí a nossa missão de concretizar tudo que ele com certeza deu início. E o que eu quero dizer é o seguinte, a UFSC tem uma história que é muito legal e formou você como um engenheiro competente, com todo o pessoal tudo competente lá, né? Mas eu sou da opinião de que as universidades públicas precisam estar mais próximas das particulares, porque são modos diferentes de pensar e vão trazer uma relação técnico-mercadológica, científico-profissional diferente. Então, eu me desliguei da universidade pública há um tempo e fui trabalhar na Univale. Trabalhei na Univale. Trabalhando na Univale? Trabalhei na Univale. Eu implantei os cursos de design lá. Que legal. Então, eu saí da Federal, eu estava na Federal do Paraná na época. Saí de lá, fui para a Univale, fiquei 6, 7 anos lá e depois voltei para a Federal de Santa Catarina. E eu senti que isso é super importante. A conexão precisa existir. Porque tem coisa muito ruim na particular e tem coisa muito ruim na parte da Federal. Mas tem muita coisa muito boa nas duas. Então, se elas se complementam, é muito legal. Então, eu vejo que é importante que a Univale esteja lá, mas precisa ter a UFSC também. Né? Por isso que a UFSC está lá e por isso que elas vão trabalhar juntas. E tomara que haja essa conexão. É isso que eu torço. Essa é a nossa expectativa, né? Que a gente consiga unir esforços e trabalhar em conjunto. Não é obrigatório que se tenha uma universidade, um representante da academia no Parque Tecnológico. Não é isso. Muito pelo contrário. Se a gente puder ter UFSC, Univale, UDESC, seja lá mais qual universidade tenha essa característica de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tiver isso na sua veia, empreendedorismo também, cara, é super bem-vindo para estar junto. O meu sonho é que tenha várias universidades ali ocupando a mesma região, a mesma área, trabalhando em conjunto e oferecendo serviços para a comunidade, né, de extensão e assim por diante. Uma Univale não anula a UFSC, nem a UFSC anula a Univale. Muito pelo contrário. Nossa ideia é somar forças. E se tiver mais universidades, ótimo. Eu já visitei Parque Tecnológico, eu fui na China no ano passado e visitei o TUS Parque. Perguntei quantas universidades vocês têm. Eles falaram, além da do TUS Parque, eu falei, como assim? Não, a gente tem a universidade do próprio parque, mas a gente tem, cara, era um número assim de dezenas. Tem dezenas de universidades presentes aqui com laboratório de pesquisas, algumas salas de aula, alguns projetos de extensão. E o nosso pessoal que trabalha no Parque Tecnológico são mentores das universidades. Tem disciplinas. Tem uma universidade que tem uma cadeira lá de empreendedorismo e quem dá aula é o nosso cara aqui da incubação e não sei o que lá. Eu fiquei, cara, eles são cheios de universidades e estão completamente conectados, todo mundo trabalhando junto. Eu fiquei, cara, precisa ter mais disso. Em dezembro, né, no ano passado, eu fui pelo Sapiens e pelo Ímpeto, né, visitar lá na Holanda
aonde eu fiz meu pós-doutorado para conhecer o parque, né? E o parque tem 3 universidades lá dentro também, né? 2 conectadas, conectadíssimas a isso tudo, né? O parque aumenta a sua territorialidade porque ele sai do espaço físico que é considerado parque para outros lugares. Então, quando eu fui lá, quando eu fui fazer meu pós-doutorado, lá em 2017, eu perguntei assim, como é que eu entro no parque? Quando eu estava dentro da universidade, ele disse, como assim? Você está no parque? Isso é muito legal. Então, assim, já conhece o Sapiens Park? Ah, conheço, mas nunca entrei lá. Eu disse, cara, não posso pensar assim que eu tenho que entrar no Sapiens, eu tenho que estar no Sapiens, né? Então, aquela rodovia ali, eu acho, se o parque fosse os 2 lados, ia ser muito mais legal, né? Porque você está no parque. De repente, eu estou onde? Aqui está o parque. Isso é muito legal. E lá em Lisboa também fez isso, né? Em Portugal também tem isso que você está lá dentro. Tudo isso está acontecendo. Pô, Eduardo, eu queria... O nosso tempo, eu não quero ficar muito tempo, porque as pessoas acabam... Vamos fazer outro depois. Vamos focar isso na educação, acabar. Eu quero só fechar essa questão da educação, da importância, porque eu sou da educação. E tentar trazer também uma coisa que a gente fez, acabou fazendo aqui. Eu apoiei via universidade, via a minha visão, foi a questão da marca. A gente, quando você me chamou e mostrou as oportunidades, assim, você nem sabia que tinha sido o que tinha feito, né? E a gente fez a nossa primeira reunião lá. Uma das coisas que marcou que você disse que não era uma questão de mudar a identidade visual, era uma mudança de postura do parque. A gente fez uma avaliação e viu que o DNA do parque continua o mesmo, caótico, empreendedor, científico, continua a mesma coisa. Só que ele muda uma postura, um propósito, um posicionamento de mercado um pouquinho diferente. Então, para a gente não tomar nesse podcast mais tempo, nos próximos vamos falar mais, Sapiens Park 2030. Sapiens Park 2030, completamente conectado com a sociedade, fazendo parte realmente da cidade de Florianópolis. Aquilo ali que você falou de ele não estar conectado ao bairro, ter uma rua que divide ele ao bairro, isso não vai existir. Todo mundo entende o Sapiens como parte do bairro. Todo mundo sabe o que é o Sapiens Park, o que acontece lá. Pô, aquilo lá é o lugar, o epicentro da inovação. Aquilo ali é a cidade, o modelo de cidade inteligente do estado de Santa Catarina. Ali eu vivo esse lugar, eu vivo esse espaço. Então, é assim que eu enxergo o Sapiens em 2030, sendo um espaço para pessoas, de pessoas para pessoas. É assim que eu enxergo. Ali é um lugar de conexão. E não como a gente ainda enxerga parcialmente hoje, de que é um espaço exclusivo para o empreendedor, um espaço exclusivo para o cientista. Não. Tem cientista trabalhando lá e muito empreendedor. Tem um foco muito grande essa galera. Mas é um espaço da sociedade. Se eu quero fazer parte disso, esse lugar é para mim. Né? Eu quero que o Sapiens provoque a sociedade. Eu quero que ele provoque, principalmente os jovens. Cara, eu quero pensar fora da caixa. E o Sapiens é o lugar para isso. Quero trabalhar no setor de tecnologia, seja biotecnologia, seja as áreas de engenharia, seja na área da economia criativa, design, área de indústria de filmes, né, de cinema, o que for. Mas lá é o lugar para pensar fora da caixa. E eu pertenço ao Sapiens Park, o Sapiens Park me pertence. Eu quero que a sociedade enxergue assim. O parque é um projeto para todo mundo. Legal. E assim, eu vou dizer também que o passeio Sapiens ajudou um pouco nisso, a trazer pessoas lá para dentro, entenderem o que é o Sapiens. Concordo que talvez agora com essa nova campanha, da nova marca e tal, o passeio Sapiens também tenha que ter essa perspectiva que as pessoas irem lá não só para tomar cerveja, mas também saber o que está acontecendo em volta, né? Então, o ímpeto, hub... o que é aqui? Eu passei por aqui, mas, pô, vou tomar uma cerveja, mas o que é aqui? Sabe? Tem muito mais informação para isso acontecer. E as nossas entidades, nosso ecossistema, possa fazer parte disso, né? A gente está aí com... Eu estava falando com o Tony agora há pouco, né? Que o Celta vai fazer o seu aniversário, 40 anos aí em novembro, o Celta vai fazer, a CAT é abril, né? Também 40 anos da CAT. Então, esses caras podem se envolver mais, a universidade, não só as duas que você está falando, mas outras que possam vir também fazer esse daqui 4 anos ser diferente. Sabe qual que é o meu sonho para 2030? De forma bem resumida. Eu quero que as famílias todas de Florianópolis tenho orgulho de falar, meu filho trabalha no Sapiens. Eu morei em Jaraguá do Sul. O maior orgulho de uma família é dizer, meu filho trabalha na VEG. Assim como meu pai trabalhou, como eu trabalhei, meu filho trabalha na VEG. Eu quero que um dia o pessoal fale, meu filho trabalha no Sapiens, de boca cheia.
e todo mundo saiba o que é o Sapiens. Isso é muito legal, vai ser emocionante, animal. cara. Isso arrepia dizer isso, porque eu vivi o Sapiens, cara. Estava lá dentro muito tempo, adoro aquele espaço lá. E a gente veio eu particularmente vi com o objetivo de estar no sul da ilha, porque o sul da ilha estava bem desassistido disso. Então, criamos aqui o Centro de Inovação TXM, virou um Centro de Inovação da rede municipal, mas querendo também mais coisa, buscando o exemplo do Sapiens para fazer, não do mesmo tamanho, né? Mas não megalomaníaco, né? Do pensamento do pessoal lá da época, mas baita trabalho que vocês estão fazendo aqui também. Então, tá. Bom, a gente tem 3 perguntas, as perguntas TXM. TXM é Think, Experience e Manage. Tá. A pergunta Think para você é uma pessoa, uma frase, uma música, um livro, alguma coisa que te inspira. Vamos lá. Uma coisa que me inspira? Pô, que pergunta difícil, professor. Deixa eu pensar. Alguma frase, alguma música. Uma pessoa, um livro, o que você quiser. Tolstói. Ok? Tolstói. Beleza. X Experience. Uma experiência que mudou a sua vida. Experiência que mudou a minha vida? Cara, tantas, né? Ter passado pela UFSC mudou a minha vida. Eu te falei que quando eu entrei, eu nunca tinha sido um aluno no CDF, né? Falei lá no começo. Passei lá na rapinha do tacho, com as cotas e tal. Tomei, assim, né? Me lasquei no começo. E... Passou em cálculo de primeira vez? Passei de primeira. Eu me apaixonei por estudar. A UFSC me mudou. Hoje eu sou conhecido lá na família por ser o CDF da família. Nas minhas horas vagas eu estou lendo, estou estudando. Eu gosto. Eu não era assim. A UFSC me mudou. Tomei paixão pelo que eu faço. Eu gosto de estudar. Eu tenho prazer em estudar. Minha noiva fala que eu sou muito chato, porque chega lá no meu YouTube só tem vídeo de geopolítica e de economia e de coisa de engenharia. Cara, eu gosto. Eu não gosto de ficar assistindo aqueles podcasts, aqueles que tem que ela gosta de assistir, que tem umas moças conversando e jogando papo fora e falando sobre as fofocas. Não, eu gosto de estudar. E a UFSC me mudou. Me mudou. Com certeza. E MM Manage. Uma ferramenta que te ajuda e pode ajudar. Aqui nossos assistentes, a maioria são empresários. São pequenos empresários, startups que estão começando, a gente está começando, a inovação e tal. Uma ferramenta que você indica. Uma ferramenta de gestão. Ou para gestão, né? Cara, a IA tá aí, né? Se você é gestor e não tá usando a IA aí, os agentes de IA para te auxiliar, para tu ganhar eficiência. E aí, cara, aí tem várias, né? Tem várias ferramentas de AI que você pode usar dentro da gestão. Porque é uma área muito vasta, né? Para controlar teus processos. Mas, assim, de forma generalista, cara, usar a IA no teu dia a dia, virar algo natural para você. Tu ganha muita eficiência, ganho de tempo, de recursos. Usa a IA de forma geral. Beleza. Bom, a gente teve aqui com o Eduardo Vieira, que é diretor-presidente do... Diretor-presidente, é isso? Diretor-presidente. Diretor-presidente do Sapiens Park, um lugar que eu sou apaixonado, que eu vejo como um diferencial, vou dizer, um diferencial competitivo de Florianópolis para outras cidades que também querem fazer inovação e querem se tornar locais de inovação como Florianópolis é. A gente fez algumas críticas, algumas sugestões aqui, discutiu verdades, né? Ninguém vai mentir, né? Nosso podcast é bem realista e acho que a gente pode fazer um novo. Ficamos só na educação, mas nós temos lá, se pensar na quádrupla hélice, tem a educação, tem as empresas. Queria falar da JBS, a história que você me contou de como é que eles decidiram vir para cá. Quero falar de outras empresas. Agora, a Nanovetores crescendo, outros espaços acontecendo. Quero falar das pessoas que você falou, vamos trazer as pessoas, como o Passeio Primavera, que está trazendo pessoas diferentes, e isso que você falou, tem orgulho de trabalhar no Sapiens Park, e claro, o governo, que é o dono, né, maior do Sapiens Park. A TXM tem um propósito, e a gente está na nossa canequinha aqui, diz o propósito, eu não sei se você tem aí, Tem. Mudar o mundo de baixo para cima. Né? Vamos o mundo de baixo para cima. E a gente, quando a gente entra no podcast, a gente convida as pessoas a mudar o mundo de baixo para cima. E daí a gente tem sempre a nossa canequinha aqui, que diz o nosso slogan e entrega para o nosso participante. Com o nomezinho personalizado e tudo. Obrigado, professor. E a gente quer que você mude o mundo de baixo para cima, ajudando a TXM também a fazer isso. E já sei que você faz isso e agradeço. Obrigado, Eduardo. Tua mensagem final para o pessoal aí. Onde é que eu acho o Eduardo? Redes sociais, @Eduardo César Vieira, LinkedIn. Se você escrever Eduardo César Cordeiro Vieira também vai conseguir me encontrar.
nas redes do Sapiens Park também, @SapiensPark. Lá você consegue encontrar... E lá no Sapiens, né? E lá no Sapiens também, Avenida Luiz Bote Piazza, 1302. Estamos lá no Sapiens. Está sempre de portas abertas para receber as pessoas lá. Valeu, obrigado pela visita. Conheceu aqui depois de tanto tempo, né? Conheceu a TXM e as portas estão abertas. Quiser vir gravar podcast, quiser trazer gente para fazer podcast com a gente aqui, traz. Tu é um cara legal, vem aqui. Pessoal que vai visitar o Sapiens, manda visitar aqui também, que a gente tem um modelo diferente. Tem a praia. Vamos. Show de bola. Valeu, obrigado, professor. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Então, tá bom. Valeu, pessoal. Tá acabando aqui o podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Não esqueçam, nós estamos no YouTube, você pode estar vendo ou ouvindo no YouTube, é TXM Business. Nos outros canais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, é TXM Methods, txm.methods em inglês. Pessoal, obrigado, até o próximo.